E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Xerep, eu sou responsável pelo Investimento for You. Para você que está começando aqui no canal, primeira vez que você está vendo o vídeo, sejam muito bem-vindos. Só para a gente poder alinhar e você entender qual que é o conceito do canal. O canal ele tem como foco falar de análise técnica, tá? Seja de uma análise de ação ou seja até mesmo de algum processo mais educacional em relação à análise técnica. Se é isso que você está procurando, seja muito bem-vindo, espero que você se inscreva, deixe o sininho acionado para que todas as vezes que eu subir um novo vídeo, você será notificado, tá bom? Na descrição do vídeo aqui embaixo você vai encontrar o endereço do Instagram e você vai encontrar os dois endereços do Telegram que a gente tem como comunidade, tá bom? Tem a comunidade aberta, que é do Basic, então ali você vai encontrar informações em relação à abertura e fechamento do mercado, ou até mesmo algumas coisas relacionadas ao mercado financeiro, e tem o Telegram Pro, que é um grupo fechado, é o grupo Pro, tá? Nele você vai ter mais conteúdos, obviamente, desde a parte educacional em relação à análise técnica, porque eu gosto de compartilhar bastante esse conceito da análise técnica. Você vai ter informações de correlações, análise de correlações, e você vai receber também análise de ativos dentro da semana. Toda segunda-feira eu posto ativos para a semana, para o mês, tem position. Então é um conteúdo bastante elaborado, muito rico, né? Muito rico, eu posso te garantir isso. E assim, é um baita de um grupo, tá? Eu posso falar isso por experiência, vivência mesmo, porque eu conheci já outros grupos aí, então eu sei do que eu estou falando. Não é porque é meu grupo, mas eu posso te garantir isso, tá bom? E se você tiver mais, ou se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais em relação ao grupo, eu vou deixar aqui um número de celular, entra em contato através do WhatsApp, tá bom? Sem mais delongas, vamos compartilhar a tela aqui. Inclusive, vamos fazer uma análise de Magalu MGLU3, ativo esse que foi pedido pelo pessoal lá do Grupo Pro, né? É, porque toda sexta-feira eu abro a oportunidade deles pedirem os ativos que serão analisados. Tudo bem? Então eu disponibilizo uma lista lá e o top 5 lá eu faço análise. Então vamos começar por MGLU3 ativo, basicamente assim, eu vou fechar minha câmera aqui para não atrapalhar, tá? Bom, o que que eu quero dizer aqui? Então, eu já tinha feito um estudo em relação a esse ativo, tá? Magazine Luiza. Tudo que está marcado aqui, ele ainda permanece do estudo que eu fiz, tá? Então não mudou muita coisa, a não ser o movimento que o ativo ele vem fazendo e ele vem seguindo o que eu havia comentado, né? Então a gente já tinha alvo traçado aqui para a região dos 50%, 61,8% e 38,2%. Mas o que que é isso daqui, Guilherme? É a retração do quê? Deste movimento, desta perna de alta. Então, Magazine Luiza, ela vem traindo, né? Então ela vem fazendo um movimento de zigue-zague descendente, sim, ela está numa tendência de baixa, tá? No curto e no médio prazo, Magazine Luiza sim está numa tendência de baixa. E no longo prazo, né? Então nós temos curto prazo, tendência de baixa, médio prazo, tendência de baixa, longo prazo, tendência de baixa para Magazine Luiza, ok? Eu consigo ver através das médias móveis em que eu trabalho. Então, o que que a gente tem? Então, o Magazine Luiza, eu havia comentado que a linha de suma importância, se perdesse, ia começar um movimento de queda mais abrupto, um movimento de queda mais forte. E, de fato, aconteceu, que era a região do 21,88. Essa região do 21,88, ela veio do mensal, tá? Ela veio do mensal. O mensal era o suporte 21,88. Então, agora, o que que a gente tem no mensal? A gente tem um topo, mais um topo e vem fazendo um pivô de baixo. Topo, fundo, topo, tá? Já bateu no primeiro alvo do 19,86, agora está indo galgar um novo alvo aqui na retração de 50%. Ok? E se vocês repararem, a média de 9 períodos ela já foi perdida, ainda tem um espaço para poder fazer um teste ou até mesmo parar aqui na média de 21 períodos, mas se vocês observarem a média em relação à retração, está bem próximo, né? Então, a gente está falando de uma média aqui na região do 19,90, enquanto a retração aqui está na casa do 27,30. Então, nós estamos falando, de fato, desta região. É uma região extremamente importante
para possivelmente poder ter uma pausa e o quê? Magazine Luiza voltar a subir, tá? Então, fiquem de olho nessa região do 17,85, 17,26, tá? Eu não abriria nenhuma compra por enquanto não chegasse nessa região, tá? Eu estou só observando por enquanto. Então a gente consegue ver que a média de 9 períodos e a média de 21 períodos, ela vem conduzindo fortemente o preço para baixo, e o preço ele vai respeitando essas médias, né? O que ele vai fazendo? No fundo, o topo, corrige na média, permanece caindo. Agora, o ativo ele conseguiu testar uma região aqui do 18,50, um primeiro teste, e um segundo teste, tá? Demonstrou ser uma região forte. Mas, para que eu adquira confiança que o ativo ele vai pausar aqui, ou seja, ele vai parar de cair e vai ter uma reversão de tendência formando o quê? Um topo duplo, eu preciso ver um zigue-zague ascendente e deixando para trás as médias, pelo menos as médias mais rápidas, para que possivelmente nós tenhamos uma correção na média de médio prazo, para que eu me sinta mais confortável e pense em alguma oportunidade, tá? E se a gente falar assim, não, mas realmente fez um fundo duplo aqui, porque na segunda-feira abriu um candle de alta aqui, na terça mais um candle de alta aqui. Para a gente classificar esse movimento como um fundo duplo, eu preciso que o ativo ele deixe para trás a região do 19,74. Porque aí sim eu posso configurar esta região aqui como um fundo duplo, porque o ativo, o preço, ele me dá a validação deste movimento. E para validar esse movimento, para que de fato ele seja um fundo duplo, o ativo precisa superar o 19,74, no caso, o preço, tá? Aí sim a gente pode pensar no quê? Num repique na média de médio prazo. Tudo bem? Por enquanto, só observo, tendência de baixa, então o preço ele vem seguindo a inércia do papel, tá? E o movimento extremamente forte para baixo. Vamos ver o que o ativo, o preço tem para nos apresentar nessa região do 18,50 que já foi testada, ok? Por enquanto, está em queda, sim, fato, tendência de baixa, não tem o que ser feito, a não ser que nós tenhamos uma confirmação aqui, aí a gente pode pensar uma oportunidade de curto prazo, numa oportunidade de compra para Magazine Luiza. Caso diferente, a minha região ainda marcada são essas duas aqui, 17,85 e 17,26, que seria a retração de 50% para Magazine Luiza. No semanal, a gente consegue ver, ó, teve o cruzamento das médias, as duas médias mais rápidas que eu tenho, o ativo ele vem fazendo um pivô de baixa, né? Então, o que seria o pivô de baixa? Então, eu tenho um topo aqui, tenho um fundo, fiz mais um topo, né, aqui, vindo testar a média e continuou caindo, tá? Como que eu confirmo que valido, né, esse movimento de pivô de baixa? Uma vez que ele perdeu aqui o 19,43, que é o fundo mais baixo dessa formação. E na semana agora que fechou, novamente fechou a 3,24% de queda, tá? Então, ó, já deixou as três médias para trás. Então, de fato, o Magazine Luiza está sim numa tendência de baixa. Nos 60 minutos, no intraday aqui, o que a gente tem? Ó? Olha como a gente consegue reparar bem, né? No movimento que o ativo o preço vem fazendo. Ele consolidou, ou seja, ele criou um processo de acumulação aqui. O preço começou a descansar, né? Formou um retângulo, só que ele perde o retângulo, ele vem, faz um fundo, corrige na média, vem aqui, fica consolidando, abre uma oportunidade da ponta compradora para quê? Para vir fazer um pivôzinho na região que agora virou uma região de resistência, que era uma região de suporte, isso gera um movimento assim. Então, é isso que a gente tem para a Magazine Luiza nesse momento. Tudo bem? Volume, vamos dar uma olhadinha no volume. O volume vendedor. Olha como ele está forte na sexta-feira. Chegou a testar aqui a média, ou seja, o que seria aqui essa questão de média? É a média de volume que eu tenho dos últimos 21 dias, né?
Pode ver que o volume estava vindo abaixo aqui da média dos 21 dias, o comprador superou aqui a média, superou a média, só que continuou caindo. Esse volume daqui, ó, foi para quê? Para fazer o repique, ou seja, só para corrigir esta perna daqui. Então entrou um forte volume comprador. Aí os vendedores aceitaram, não, vamos para baixo. Aí vieram para baixo. Ou seja, ainda eu tenho um volume forte da ponta vendedora. Esse volume veio na sexta-feira, tá? Beleza? O que, que o volume ele passa de informação, né? Ele vai te passar o seguinte, ele está te mostrando o desejo, podemos dizer assim, do investidor, né? Ele te passa essa questão de credibilidade em relação ao movimento, né? Então, se você está vendo um volume alto vendedor, você entende que os investidores eles estão aceitando essa condição de queda, né? Então, é a questão de você entender esse volume e entender que as pessoas elas estão aceitando esse volume, esse processo de queda para Magazine Luiza. Eu até comentei em relação ao volume que o pessoal lá do grupo, né? O volume ele vem caindo, ó, você vê a média, mas ainda assim, dentro desse processo, o volume vendedor de sexta-feira ele foi forte, né? Se comparado à semana toda, o de sexta foi o mais forte e foi um volume vendedor, né? Então, é isso que a gente tem para Magazine Luiza nesse momento ainda. Os alvos, não mudei nada, o estudo permanece o mesmo, vocês podem até pegar outros vídeos aí de Magazine Luiza, vocês vão ver que são os mesmos estudos que estão aqui ainda, ou seja, está respeitando o estudo e permanece na tendência de baixa, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço e até mais.